Meus irmãos, para quem chegou depois das minhas participações, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Um pouquinho mais de agudo para mim, meu irmão. Quero convidá-los para uma rápida leitura bíblica. Também espero não ser cansativo aos irmãos. Quero ler com os irmãos o livro do Êxodo. Está sem brilho, viu, Rogério? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Amém. Capítulo 3 do livro do Êxodo, versículo 1. O título diz: Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Eu estou um pouco querendo ficar gripado, os ouvidos meio tampados, mas Deus vai nos dar graça aqui, amém? Está escrito: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia em fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se consome. E vendo o Senhor que virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Pode tomar assento, meus irmãos. Hoje é culto de missões. Nós não podemos falar de missões sem nos lembrar da ordem imperativa de Jesus, registrada em Marcos 16:15, e de por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Aleluia. E um dos maiores missionários da Bíblia foi este homem chamado Moisés, lá do Antigo Testamento, nos primórdios da caminhada, da marcha do povo de Deus, do povo de Israel. Moisés nasceu por volta do ano 390 da estadia de Israel no Egito, no momento muito difícil da história do povo de Israel, dos descendentes de Abraão, dos descendentes de Israel. Porque por um período de tempo, depois que Jacó subiu ao Egito com aquelas 70 almas, por muitos anos, enquanto José vivia, eles gozavam de uma certa liberdade para servir a Deus, para criar as suas famílias, cuidar dos seus gados, das suas ovelhas, na terra de Gósen, que é terra de bênção. Mas a Bíblia diz que morreu aquele faraó que conhecera José, e os anos se passaram e o povo se multiplicou muito no Egito, de maneira que Israel começou a enfadar os egípcios, a incomodar os egípcios. E o faraó então determinou que as parteiras egípcias, quando fossem receber em seus braços os filhos das hebreias,
se fosse homem, deveria ser morto. E nós vemos que por trás disso há um plano satânico contra o ministério, contra o projeto, contra os planos de Deus para toda a humanidade. Porque Satanás bem sabia que dentre os filhos de Israel nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E ele queria de qualquer forma parar este povo. E a Bíblia então nos conta que as parteiras egípcias, elas pouparam a vida das crianças. Quando elas iam aos partos, elas então protegiam a vida das crianças, de maneira que o faraó então determinou a todos os egípcios que os que encontrassem meninos recém-nascidos, estes deveriam ser jogados no rio Nilo. Foi em meio a este contexto que Joquebede concebeu, ficou grávida, e a Bíblia diz que então nasceu um menino, e ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, a Bíblia nos conta que ela então pegou um cesto de vinho, betumou este cesto por dentro e por fora, e permeabilizou este cesto, e colocou este cesto entre os juncos à margem do rio Nilo. E a Bíblia nos conta que então a filha de Faraó saiu a tomar banho com as suas moças e encontrou aquele cesto e mandou que alguém lhe buscasse. E ao abrir o cesto, ela então encontra Moisés, encontra aquele menino que estava chorando, e ela se apaixona pela criança. E eu já abro aqui um parêntese para dizer que os projetos e os planos de Satanás já nascem falidos, mas a promessa de Deus permanece firme para todo sempre. É Deus quem faz cumprir a sua palavra, e a sua vontade é suprema. Operando Deus, ninguém pode impedir. Ele é o Senhor que está no controle de toda e qualquer situação. Deus então já começa a agir, de maneira que Miriam, que estava acompanhando os acontecimentos, vai até a filha de Faraó e diz: eu buscarei uma ama entre as mulheres hebreias para cuidar desta criança para você. E ela disse: pode ir buscar. E Miriam, irmã de Moisés, correu à casa de Joquebede e disse a ela: vamos até a filha de Faraó, porque Moisés está sob os seus cuidados. Na verdade, Moisés estava sob os cuidados do Senhor. Na verdade, Moisés estava sob os olhos de Deus. Assim como a igreja está sob os cuidados de Deus, assim como eu e você estamos sob os olhos do Senhor, Moisés estava sob os olhos do Senhor. É certo que Joquebede, quando colocou Moisés naquele cesto de vinho, o coração de Joquebede ficou apertado, ela ficou aflita, ela ficou angustiada, porque na nossa vida nós vamos ter muitos momentos de tribulação, de aflição, de angústia, de agonia, mas se nós confiarmos no Senhor e esperarmos sempre no Senhor, Ele jamais vai nos desamparar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor. Não podemos recuar, não podemos parar. Precisamos entender que o Senhor foi quem nos escolheu. O texto sagrado diz que não fomos nós quem escolhemos ao Senhor, mas foi o Senhor quem nos escolheu e nos nomeou para darmos fruto, a fim de que o nosso fruto permaneça, para que tudo quanto em seu nome nós pedirmos ao Pai, Ele nos conceda. Não foi você quem escolheu estar aqui nesta noite, não foi você quem escolheu ser um servo, uma serva do Senhor. Quem te escolheu foi o próprio Deus, na sua onisciência,
eternidade, Ele escolheu cada um de nós que estamos aqui, aleluia, para fazer a sua vontade, pelo seu próprio beneplácito. Ele nos escolheu e é Ele quem cuida de cada um de nós. Não obstante, as aflições virão, as dificuldades virão. Veja que ela está aflita, mas ela está confiando no Senhor. Bem-aventurado aquele que confia no Senhor, será feliz, será próspero, a sua casa será próspera. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Os que confiam no Senhor, diz, aleluia, ratifica o Salmo 125, serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para todo sempre. Ou seja, quem espera, quem confia no Senhor, persevera em servir, persevera em glorificar, persevera em fazer a vontade do Senhor. Mesmo nas aflições, mesmo nas lutas, mesmo nas provas, aleluia. Ela então recebe esta notícia tão gloriosa, que ela agora deve ir à presença da filha de Faraó, porque ela está procurando uma ama, aleluia, uma ama de leite, uma ama para cuidar do seu filho, que agora está nos seus braços. E a Bíblia diz que Joquebede vai até a princesa, a filha de Faraó, e quando chega ali, a filha de Faraó diz: olha, leva este menino, cria ele para mim. Veja que era a própria mãe que estava ali, aleluia. O coração da mãe se alegra, e ainda mais, eu lhe darei um salário para você cuidar desta criança. Eu te darei um salário para que você crie esta criança, para que você proteja esta criança de tudo e de todos. E a Bíblia diz que ela então cria este menino, e ele já com uma certa idade, ele vai para o palácio do Faraó, e ali ele começa a ser preparado, aleluia, porque Deus não chama capacitados, Deus chama homens para capacitá-los, Deus chama mulheres para capacitá-las. Talvez você olhe para você mesmo, para você mesma, e diz: eu não posso, eu não sei. Aleluia, que bom que você pensa assim, que você não pode, que você não sabe. Mas saiba que o Senhor é quem te capacita, é o Senhor quem faz a obra. Você é apenas o instrumento, você é apenas o canal. Se você se disponibilizar a estar na presença do Senhor, é você que Ele vai usar para fazer a obra dEle, para ganhar almas para Ele, para cumprir o ente dEle. Aleluia, é você que o Senhor vai usar na liderança, é você que o Senhor vai levantar como obreira, como obreiro, como servo, como serva do Senhor. É você mesmo que está pensando: eu jamais poderia fazer tal coisa. O Senhor quer usar você, e Ele poderá usá-lo, porque Ele é poderoso para me capacitar em todas as coisas. Por que Moisés está lá no palácio? Aleluia, ele está agora sendo preparado para ser um líder, para ser um estadista. Certamente na corte real ele talvez não chegaria a ser um faraó, porque ele não era filho do faraó, ele não era o número 1 na linhagem de sucessão ou na linhagem sucessória, aleluia, mas ele era um príncipe. Ele estava sendo preparado como alguém importante da corte do Egito, uma pessoa que deveria estar pronto para assumir os mais altos cargos do Egito. Ele é preparado em toda a ciência do Egito, em todos os conhecimentos do Egito, em toda a cultura do Egito. Ele é preparado em todas as coisas, e ele também acompanha o desenvolvimento do povo de Israel, do povo hebreu. É verdade que durante todo este tempo, durante todo este período, a mão do faraó continua pesada sobre os filhos de Israel. Aleluia, eles são obrigados a fabricar tijolos,
eles são obrigados a construir cidades com Ramsés e Pison, aleluia. Eles são obrigados a trabalhar com pouca comida, com pouca ração, e são afligidos pelos soldados do Egito, pelos soldados de Faraó, dia após dia, dia após dia. Mas havia uma promessa lá atrás. O Senhor havia dito a Abraão: olha, você vai dormir em boa velhice com os teus pais, mas a tua quarta geração vai voltar para este território cananeu, aleluia. Todo lugar que você pisar a planta do teu pé, eu tenho te dado. E Abraão andou por toda a Cananeia, por todas as 14 nações que havia no território cananeu. E o Senhor disse: de um mar a outro mar, de uma fronteira a outra fronteira, tudo isto eu entreguei aos teus descendentes. Você vai dormir com os teus pais, mas a tua quarta geração voltará para cá e tomará posse desta terra. E quando Deus fala, Ele garante a sua palavra. A mão do Senhor está estendida e ninguém a poderá fazer voltar atrás. Se Ele determinou, se o Senhor dos exércitos o determinou, quem poderá invalidar? Se a sua mão está estendida, ninguém poderá fazê-la recuar, porque Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Precisamos confiar neste Deus. Nós estamos vivendo um tempo de um evangelho antropológico, quando as pessoas são levadas a confiar nelas mesmas, na sua faculdade, na sua capacidade intelectual, no seu poder aquisitivo, no seu poder empreendedor, no seu poder empresarial, aleluia. Pessoas que são hoje instruídas teologicamente, inclusive, a confiar no poder do dinheiro, no poder da fama, mas nós confiamos no Senhor e fazemos menção no nome do Senhor dos exércitos, porque é Ele quem faz todas as coisas. O povo continua sendo afligido. Moisés, no sétimo dia, ele sai para ver os seus irmãos, e ele encontra um egípcio afligindo um hebreu, e a Bíblia diz que ele então o mata e o esconde na areia. Ele compra aquela briga, ele compra aquela situação para si. Era um de seus irmãos que estava ali. E quando ele agora tem notícias de que aquele assunto já havia, aleluia, caminhado na terra do Egito, ele fica preocupado, e o próprio Faraó tenta matá-lo, e ele foge do Egito, ele sai dali, e ele sai agora para um novo propósito. Veja que ele estava sendo criado dentro dos palácios do Faraó, certamente com as melhores roupas, certamente com a melhor alparca, certamente com os melhores, com os melhores alimentos, certamente com os melhores banquetes, certamente com as melhores regalias. Mas chegou o momento e Deus iria usar aquele homem. O que nós aprendemos com isto é que para que o Senhor possa nos usar, Ele precisa em alguns momentos nos tirar da zona de conforto, nos tirar, aleluia, de determinadas situações, para que possamos estar exatamente no centro da vontade do Senhor. Quando Ele escolhe, está escolhido. Quando Ele chama, e Ele vai trabalhar na minha vida, Ele vai trabalhar na tua vida, Ele vai trabalhar, aleluia, na nossa história, para que nós possamos fazer exatamente aquilo que precisamos fazer, para que o nome dEle sobre todas as coisas seja exaltado e glorificado. Aleluia. Infelizmente hoje as pessoas não querem sair da sua zona de conforto. As pessoas só querem vir à igreja, aleluia, participar do departamento, do grupo, louvar, cantar, pregar, receber a credencial, ser honrado aqui, ser honrado ali. Mas as pessoas não querem se disponibilizar a fazer a vontade do Senhor. Aleluia. Moisés agora, ele sai da zona de conforto. Ele precisa sair da zona de conforto,
para que o Senhor nos use. Nós precisamos nos colocar à disposição do Senhor. Nós estamos num culto de missões e Deus está buscando missionários aqui nesta noite. Deus está buscando servos e servas aqui nesta noite. Talvez você não vai lá para a África, você não vai lá para o Sudão, você não vai lá para os Estados Unidos, mas é aqui que o Senhor quer te usar. É à frente do departamento, é à frente, quem sabe da UAD Kids, quem sabe da Univade, quem sabe da Uniciade, ou seja, no instrumento, ou aqui no altar, ou na escola bíblica dominical, ou quem sabe nos cultos nos lares. O Senhor quer te usar, o Senhor quer que você se disponibilize para que Ele te use, para que a sua obra seja realizada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Moisés, ele vai, mas ele não está ainda consciente do que precisa fazer, ou do que vai acontecer. Ele chegando ali, ele então conhece as filhas de Jetro. Jetro lhe dá Zípora por esposa, e ele passa 40 anos ali. Observe que quando Moisés sai do Egito, ele tem 40 anos, por volta do ano 390 da estadia de Israel no Egito. Glória a Jesus. Ele sai com 40 anos do Egito, e ele vai para Midian, e a Bíblia nos conta que ali então ele vai pastorear os rebanhos de Jetro, e ele começa a trabalhar, e por mais 40 anos ele permanece ali, trabalhando todos os dias, indo e voltando. Isto me faz entender que há um tempo determinado por Deus para todo o propósito debaixo do sol. Há um tempo determinado por Deus. Nós não podemos de maneira nenhuma querer antecipar ou nos precipitar naquilo que Deus quer para a nossa vida. Nós somos imediatistas. Não dizer que esta geração que nós estamos vivendo agora, principalmente a geração dos anos 2000 para cá, são imediatistas, porque eles foram criados com a internet, com celulares, que tudo é rápido, com a globalização, quando as notícias elas correm fração de segundos o mundo inteiro, quando as coisas acontecem de uma forma muito rápida e muito diferente de tudo que já se viu até os dias de hoje. Então essa geração ela é imediatista. Nós precisamos entender que a tecnologia ela vai mudando, mas o nosso Deus permanece o mesmo. Há um tempo determinado. Fique na posição, aguarde o Senhor. Aleluia. O momento certo, o Senhor vai te levantar, vai te usar, vai fazer aquilo que precisa ser feito através da tua vida. Você só precisa dizer: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Você só precisa ficar como um vaso. Aleluia. Na posição, pronto, preparado para ser usado a qualquer momento. É como uma ferramenta na oficina de um oficial. Ela fica lá, de repente passa um mês, passa 2, passa um ano, aquela ferramenta fica lá, e às vezes até empoeirada, parece que ela não tem utilidade. Você olha para ela e parece que ela não tem utilidade, mas de repente surge uma tarefa, surge um serviço. Olha o que o Senhor está dizendo aqui nesta noite, e o oficial vai precisar exatamente daquela ferramenta que por meses, às vezes até por anos, ele não utilizava. Sem aquela ferramenta ele jamais cumpriria aquela tarefa. É aquela ferramenta que ele vai ter que usar naquele determinado dia. Aleluia. Não se preocupe na hora certa. Se você estiver na posição como servo, como serva, dizendo: Senhor, eis-me aqui, aleluia, na hora certa o Senhor vai te usar, vai te levantar e vai fazer aquilo que precisa ser feito, e só pode ser feito através de você e de mais ninguém. Aleluia. 40 anos agora se passam. Glória a Jesus. Moisés já tem nada mais, nada menos do que 80 anos de idade. Ele escreveu o Salmo 90, dizendo que o viver do homem é 70 anos. É isso mesmo. O que passar disso é enfado, é canseira. Muitos poderão viver, segundo ele, até 80, 90 anos. Aleluia.
Mas Moisés, aos 80 anos, ele recebe a chamada principal da sua vida. O texto que nós lemos, a Bíblia diz que ele sobe o Monte Horebe, que também é o Monte Sinai. Aleluia. Ele está pastoreando, ele está cumprindo os seus deveres, ele está ali. Mas certamente, irmãos, eu quero acreditar, porque o texto não diz isso. Mas Deus não usa ninguém que não esteja preocupado com a sua obra. Deus não usa ninguém que esteja distante da sua presença. Eu quero acreditar que durante todos estes anos que Moisés esteve ali nas terras de Midian, ele estava se lembrando de Israel no Egito, e quem sabe ele orava. O texto não diz, eu vou parafrasear, quem sabe ele orava e dizia: Senhor, eu estou aqui, eu estou bem, aleluia, mas os meus irmãos estão lá, Israel está lá. Senhor, tem misericórdia, entra com providência. Quem sabe ele até se lembrava da promessa e dizia: o Senhor disse que, aleluia, iria tirar a quarta geração dos descendentes de Abraão do Egito, Senhor, e eu estou nesta geração, aleluia, eu estou aqui, glória a Jesus, eu estou à tua disposição. O texto não diz, mas eu quero acreditar, porque Deus não vai usar ninguém que o seu coração não esteja voltado para Ele. É necessário que você volte-se para Ele, para que Ele possa encontrar lugar de usar você, de estar com você. Aleluia. A Bíblia diz então que ele sobe ao Monte Sinai e ele está pastoreando o rebanho, e de repente ele vê algo acontecer. O microfone está cortando toda hora. Ele vê algo acontecer que ele chama a atenção. Uma sarça está pegando fogo. Ora, sarça pegar fogo num lugar quente, árido, é até comum. De repente um raio, alguma coisa atingiu esta árvore e ela está pegando fogo, mas é natural que este fogo consuma esta árvore. Veja que a sarça, ela é um arbusto comum no deserto, é um arbusto simples, pequeno, quase imperceptível, quase insignificante, até porque muito comum, inclusive, lá no Monte Sinai. Aleluia. Então veja que a todo momento Moisés se deparava com essas sarças, com essas pequenas árvores que havia por ali, quase que imperceptível, quase que insignificante, algo muito comum. Aleluia. Mas Deus agora está presente ali, porque Ele olha para a sarça. O fogo está pegando na sarça, porém não consome a sarça. Aleluia. E a Bíblia diz que então isto lhe chama a atenção, e ele volta-se para ver melhor o que está acontecendo, e Deus vai bradar no meio da sarça e dizer: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero acreditar que Deus escolheu a sarça para, através da sarça, falar com Moisés. Deus poderia ter feito o Monte Sinai tremer, Deus poderia ter dado uma trovejada sobre o Monte Sinai, mas Ele usa uma sarça, algo pequeno, algo insignificante, algo que está passando até desapercebido. Sabe o que é que eu aprendo com isto? É que Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus usa as coisas fracas deste mundo para confundir as coisas fortes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso está registrado em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 27 e 28. Louvado seja o Senhor. E Ele faz isso para quê? Versículo 29, para que nenhuma carne se glorie, para que o homem entenda que é Ele quem faz a obra, que é Ele quem cura, é Ele quem sara, é Ele quem batiza com o Espírito Santo, é Ele quem transforma, é Ele que executa o seu querer, a sua vontade, é dele o querer e o efetuar. Deus já está ali pregando para Moisés e dizendo: Moisés,
aleluia, você está aqui quase que esquecido, mas é nesta hora, quando o homem ele está se despindo dele mesmo, das suas credenciais, do seu poder, da sua glória. Lembre que Moisés era um príncipe do Egito, era um homem letrado, certamente falava alguns idiomas, conhecia toda a ciência do Egito, era um homem culto. Moisés foi um homem criado dentro de um palácio real. Agora Deus ele está tirando todas estas glórias humanas, porque para Deus nos usar é necessário que seja tirado de nós toda a grandeza humana, toda a glória humana, todo o poder humano, aleluia, toda a alta capacidade humana, todo o egoísmo, toda a soberba. É necessário ser tirado, é necessário ser arrancado do homem para que o Senhor possa usar. Ele nos chama e Ele demonstra o seu poder através da nossa vida. O fogo está queimando a sarça, porém não consome a sarça. Isso significa que Deus ele vai nos moldar, Deus ele vai arrancar todas essas coisas de nós, Ele vai tirar tudo isto de cada um de nós, mas nós não seremos envergonhados, nós não seremos destruídos, nós não seremos confundidos, porque quem nos chamou é fiel, quem te chamou é fiel, aleluia, Ele é poderoso. Tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você está é terra santa. O Senhor está dizendo para Moisés o seguinte: você já foi bem lapidado, 40 anos de deserto, mas ainda tem alguma coisa do Egito aí em você. Estas sandálias, só quem usava as sandálias eram os príncipes, eram os homens, eram as pessoas mais importantes, os egípcios. É tanto que quando ele chegou lá no poço em Midian, as filhas de Jetro logo identificaram e disseram: é um varão egípcio, porque as vestes dele eram egípcias, as sandálias dele eram egípcias. Ele não era uma pessoa qualquer, ele estava trajado como um príncipe, aleluia. Ele aí está com as sandálias do Egito, e sandália fala de firmeza, sandália, sapato, fala de firmeza. O Senhor está dizendo: a partir de agora, quem vai te dar firmeza sou eu, quem vai guiar, aleluia, você pelo caminho sou eu. Você andará pelas minhas veredas, pelas veredas da justiça, por amor do meu nome. A partir de agora, eu quero que você ande segundo o meu querer e segundo a minha vontade. Eu aprendo aqui também nesta noite que nós não podemos servir ao Senhor se nós não pretendermos fazer exclusivamente a vontade do Senhor. Não é a minha, não é a sua vontade, é a vontade de Deus. Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Outra coisa que eles lá no Egito costumavam fazer era, mesmo os príncipes e as pessoas mais importantes do Egito estavam calçados, e quando eles iam para um culto a um deus egípcio, era comum nos templos eles tirarem os sapatos em reverência àquele Deus, em reverência àquele lugar, àquele santuário que eles haviam ali separado para adorar os seus ídolos. O Senhor está dizendo: quem está aqui não é um ídolo do Egito, quem está aqui é o Senhor dos senhores, é o Deus dos deuses, poderoso na peleja. Louvado seja o nome do Senhor. Tira a sandália dos seus pés, e a partir de agora você vai andar na minha dependência. A partir de hoje você vai andar na minha dependência, irmão. Coisa boa é viver na dependência do Senhor, coisa boa é permanecer na dependência do Senhor, para que nenhuma carne se glorie na sua presença. É necessário que nós nos despojemos de todas estas coisas. É preciso ser servo. Lá no Egito Moisés não era servo, Moisés era Senhor. Mas agora o Senhor está dizendo: tira a sandália dos meus pés, porque a partir de agora você será o meu servo. Aleluia, coisa boa é ser servo do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. É
necessário que, aleluia, ele seja exaltado. João capítulo 1 e versículo de número 23. João Batista, o último dos profetas, o precursor de Jesus Cristo, ele vai dizer o seguinte, no versículo de número 23, acerca de Jesus Cristo: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. É interessante que ele está dizendo aqui, aleluia, eu sou a voz do que clama. Ele não é o que clama, aleluia, ele está dizendo: eu sou apenas o servo, eu sou apenas uma voz, aleluia, daquele que está clamando para que vocês endireitem as vossas veredas. Sabe o que está acontecendo aqui? Aleluia, João Batista está dizendo: eu sou o canal, eu sou o instrumento, mas quem fala convosco é o Senhor dos senhores, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaque, é o Deus de Jacó. Louvado seja o nome poderoso de Jesus Cristo, aleluia. Veja bem, louvado seja o Senhor. Ainda no versículo de número 27 do mesmo capítulo, ele vai dizer: este é aquele, aleluia, que vem após mim, que foi antes de mim, o qual eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Versículo 29, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ter com ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo 30, este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Versículo de número 30, aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. 31, e eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel eu vim, ou seja, eu só vim por causa dele, eu só estou aqui por causa dele, aleluia, eu só estou pregando por causa dele. Versículo 33, eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo e também com fogo. Nós vamos também entender que João Batista vai dizer: importa que ele cresça e que eu diminua, importa que ele seja exaltado, que ele seja glorificado, porque eu sou apenas a voz do que clama no deserto, eu sou apenas o servo do Senhor. Ele está dizendo para Moisés: a partir de hoje, aleluia, você será o meu servo, você fará o meu querer, você fará a minha vontade, aleluia. Você tem que abrir mão de tudo que você aprendeu até aqui. As suas faculdades não servem aqui, aleluia. Lá fora você é coronel, aqui você é servo. Lá fora você é médico, aqui você é servo. Lá fora você é advogado, aqui você é servo. Lá fora você é empresário, aqui você é servo, aleluia. Lá fora você é intelectual, aqui você é servo. Você é apenas a voz do que clama no deserto, aleluia, do qual nós não somos dignos de estar na presença dele, aleluia. É necessário que nós entendamos essas coisas, para que Deus venha fazer a obra através das nossas vidas. Veja que Paulo, escrevendo em 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 7, ele vai dizer: tenho porém este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aleluia. Que excelência é esta? O Espírito Santo é excelente, a palavra é excelente, o que você está recebendo aqui nesta noite é excelente. Agora você tem que entender que esta excelência está num vaso de barro. Você é apenas um canal, eu sou apenas um canal, nós somos apenas um instrumento, nós somos apenas o servo. Ele é o Senhor, aleluia. O servo obedece sem questionar, aleluia. Lá em Deuteronômio nós vamos encontrar o servo de orelha furada, aquele servo que serviu o seu Senhor durante 6 anos
com maestria, com eficiência, com dignidade. Então chegou o ano de ele receber a alforria, receber a sua liberdade, aleluia. Mas ele ama o seu Senhor, ele ama aquela casa, ele ama, aleluia, aquele local. Então ele vai até o seu Senhor e diz: eu não quero ir embora. O que é que acontecia? O seu Senhor então levava e furava a sua orelha. Isto significava que aquele servo não estava ali porque ele era obrigado a estar ali, ele estava ali porque ele havia decidido estar ali, aleluia. Para servir ao Senhor, nós precisamos decidir servir ao Senhor. Glória a Deus. Sermos servos de orelha furada. Louvado seja ao Senhor, aleluia, glória a Deus. A partir daí nós vamos entender que tudo o que está nas nossas mãos, nós cuidamos, nós zelamos, aleluia, nós fazemos a mordomia, mas tudo pertence ao Senhor. O servo sabe que nada é dele, tudo é do Senhor, aleluia. Pastor não é dono de igreja, aleluia. Deus não dá a igreja para pastor, Deus dá pastor para a igreja, segundo a necessidade de cada rebanho. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não dá departamento para líder, Deus dá líder para departamento, aleluia, glória a Jesus. Você não é líder, aleluia, porque o departamento precisa de você. Você é líder porque você precisa de estar inserida neste departamento, de estar inserido neste departamento, aleluia. A partir do momento que você entender desta forma, você vai sair e aconteça o que acontecer e venha o que vier, aleluia. Você não vai parar, você não vai desistir, você não vai murmurar, você vai permanecer até o fim, aleluia. Louvado seja o Senhor. E é Deus quem te capacita, é Deus quem te dá as ferramentas, é Deus quem te dá a condição. Moisés diz: como eu vou fazer isso, Senhor? Ele disse: tem uma vara na tua mão, joga na terra. Ele jogou, virou uma serpente. Pega agora pela cauda. Ele pegou e virou novamente o seu cajado. Coloca a tua mão aí no teu seio. Ele colocou, e quando tirou estava leprosa como a neve. Coloca de novo. Ele colocou, e quando tirou estava sã, aleluia, como a outra mão. O Senhor está dizendo: eu sou o Senhor que realiza o milagre, eu sou o Senhor que faço acontecer, aleluia. Às vezes nós estamos muito preocupados porque é eu que tenho que fazer, eu tenho que fazer acontecer. Se algo não der certo, aleluia, logo eu me angustio, eu já não quero mais, eu já murmuro. Saiba que quem faz a obra é o Senhor, quem salva é o Senhor, quem cuida é o Senhor, quem, aleluia, opera o milagre é o Senhor, aleluia. Eu não vou orar não, porque pode ser que eu ore e a pessoa não seja curada. Ora, se Deus quiser curar, Ele vai curar. Se Ele disser não vai curar agora, não vai curar, porque quem cura não é o homem, quem cura é o Senhor, quem convence o pecador do seu pecado. Eu não vou chamar não, porque, aleluia, eu vou chamar e não vai acontecer nada. Quem convence o pecador do seu pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, aleluia. Era nisso que João Batista acreditava. Moisés acreditou nisto, e a Bíblia diz que ele foi ao Egito, e por 10 vezes Deus visitou o Egito com maravilhas, e no final de tudo isto, eles saíram de lá, aleluia, honrados, saíram com ouro, com prata, com poder, com glória, e foram ao deserto, aleluia, para que a palavra de Deus se cumprisse na vida dele. Precisamos acreditar e permanecer na presença do Senhor, sabendo que é Ele quem faz a obra, e é Ele quem nos dá a vitória, aleluia, e tudo está nas mãos dele, e na hora certa Ele fará aquilo que precisa ser feito, aleluia. Eu quero convidar você que ainda não aceitou a Jesus como Salvador, aleluia. Jesus diz: quem crê e for batizado será salvo. Ora, o meu dever aqui é fazer um apelo, é convidar você a aceitar a Jesus. Se tem alguém no nosso meio que ainda não aceitou, ou alguém que está distanciado dos caminhos do Senhor e quer fazer um concerto com Deus, o meu dever aqui como canal é te convidar para você voltar para Jesus hoje.
como o hino que a irmã Simone cantou. É convidar você a aceitar a Jesus hoje. Aleluia. Você quer aceitar a Jesus? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará passagem. Tem alguém no nosso meio? Tem alguém no nosso meio? Aleluia, que quer aceitar a Jesus? Ou alguém que quer voltar para Jesus nesta noite? Aleluia, glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, dessa palavra maravilhosa em direção aos nossos corações. Nós estamos caminhando para o encerramento. Você que ainda não se decidiu por Jesus, você tem a oportunidade até a bênção apostólica. Quero convidar aqui a irmã Ângela, enquanto ela se aproxima, para fazer um agradecimento aqui. Deus, nós só honramos as pessoas de fora. E as pessoas que chegam de fora, a gente coloca tapete vermelho. Não que não tenha que honrar. Eu acho que a gente tem que honrar as pessoas de casa. Quero agradecer aqui os irmãos que nos ajudaram pela manhã na escola bíblica dominical, as irmãs que trabalham no café da manhã. Não vou citar, cada um sabe da sua participação. Os irmãos que têm nos ajudado. Hoje nós tivemos aqui nosso presbítero irmão Omar, servo do Senhor, um grande talento, esteve aqui nos honrando. Nosso presbítero irmão Aquinelo está desempenhando um papel extraordinário na escola bíblica dominical. É uma bênção, irmão. Nós temos aqui irmão Douglas, que nos ajuda também. Já disse que ele é uma enciclopédia. Quando a gente trava, o Douglas destrava, né? O Douglas destrava. E hoje nós tratamos aqui sobre um tema falando sobre humildade. Chegou o momento da aula. Nós precisávamos de uma definição de humilhação, de humildade. E o Douglas, ele usou aqui o gesto, sentou, ajoelhou no chão e disse: a humildade no grego, no aramaico, no céu, na terra, significa assim. Quero agradecer o Douglas, eu trouxe para sentar aqui comigo hoje. Ele vai nos ajudar, tem nos ajudado no projeto. É um jovem, irmãos, que tem uma sabedoria, uma inteligência extraordinário. Eu estou aqui, né, ele sabe, eu não preciso nada disso, eu também não combinei nada com ele, pastor, é um menino, todos nós sabemos, obediente, servo do Senhor, e tem uma inteligência fora do normal. Deus abençoe os nossos professores, o nosso pastor presidente pela confiança, nosso pastor aqui da sede, pastor Adenilton, os obreiros, todos estão convidados. Irmãos, domingo nós vamos fazer uma homenagem aos nossos pastores. Dia 8. Irmã Michele está nos ajudando ali, minha esposa. Sem ser comigo agora no próximo. Nós temos aqui alguns pastores, né? Os pastores, começa pelo nosso pastor presidente. Temos aqui o pastor Adalberto, temos aqui o pastor Nilton, o pastor Adenilton e alguns outros, pastor Cícero, pastor Sandro. E esses irmãos serão homenageados. Pastor João de Oliveira, eles serão homenageados aqui nesse domingo, o dia do pastor. E nós convidamos a igreja para vir prestigiar os nossos pastores. Quero convidar o Gabriel, o Wallace, para nos ajudar nesse domingo com a música. Nós estaremos aqui nos organizando para glorificar o Senhor pela vida dos nossos pastores. Venha para a escola bíblica dominical e certamente a sua condição de graça e de conhecimento será muito maior em face dos nossos desafios. Quero passar aqui para a irmã Ângela, ela vai entregar uma lembrancinha aos nossos irmãos. Amém. Sou da igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Mas o pastor disse para receber essa lembrancinha. Uma simples lembrança, mas de todo o coração. Glória a Deus. Por isso, a cantora Simone vai se aproximando também.
a irmã Michele, minha esposa, a irmã Ângela, novamente, por esta organização. Precisamos honrar os nossos irmãos, os líderes que têm nos apoiado, o irmão Claudemir, que tem trabalhado com a mocidade, tem nos apoiado aqui na Escola Dominical, a irmã Clélia, todas as lideranças, irmão David, dos adolescentes, irmão Daniel, nosso professor também, está lá em cima, está fazendo um ótimo trabalho com os adolescentes, as crianças. Deus abençoe a todos. Vamos nos colocar de pé. Quero retornar aqui a palavra ao nosso pastor Vicente. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Então eu posso ter essa palavra aí, irmão. Vamos orar, crente. Em nome de Jesus. Altíssimo Deus, te agradecemos, Deus, pela tua presença. Te agradecemos, Deus, pela tua palavra, Senhor. É a tua palavra que liberta, é a tua palavra que restaura, é a tua palavra que dá vida, é a tua palavra que purifica, Deus. Deus, faça a tua vontade, faça o teu querer neste ministério, faça a tua vontade neste ministério, Senhor. Cura o teu servo, cura a tua serva. Entra, Deus, com a libertação, entra, Deus, com a restauração. Dá vitória nesta noite, Deus. Entra, Senhor, com a cura. Em teu nome, Jesus, em teu nome, para que teu nome seja glorificado. Estenda as tuas mãos assim. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós. Nos digam